assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste. Olá, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, o tema de hoje que nós vamos estudar, um tema muito importante, que muitos falam dessa passagem do rico, Jesus e o rico, mas nunca revelam o verdadeiro mistério. Porque a história do rico tem muitos a nos revelar. Então, a partir de agora, irmão, quero falar uma coisa para vocês. Quando a Bíblia diz que ninguém será salvo pelas boas obras, eu vou trazer esse mistério aqui, porque não tem nada melhor de explicar para vocês porque a pessoa não será salva pelas boas obras. E a história melhor é a história de Jesus e o rico, para que vocês compreendam por que ninguém será salvo pelas suas próprias boas obras. Só que eu vou trazer todo o mistério depois, irmão, sobre a questão dessa passagem. Por que ninguém será salvo pelas obras? Porque os agentes do diabo estão dizendo para vocês que ninguém será salvo pelas obras. Só que eles não explicam. E o que acontece? O que acontece é que as ovelhas vão viver em pecados, em erro, porque elas não serão salvas pelo que ela faz. Você entendeu, irmão? Ah, é a graça, nós somos salvos pela graça. Só a fé que vai salvar. Irmão, peraí. Tenha cuidado. Tenha cuidado com esses pastores de demônio. Eu vou trazer todo o mistério para vocês entenderem. Por que eu não vou ser salvo pelas minhas obras, pelas minhas boas obras? Temos que ter cuidado, irmão. Nós temos duas obras. Eles falam de uma, mas e a outra? E a outra obra da qual nós seremos salvos, se nós obedecer. Você veja que eles nunca falam da outra obra. Só fala que vocês não serão salvos pelas boas obras. E eu quero dizer para vocês que isso é cilada. Isso é cilada. Por isso que você está vendo aí milhões de cristãos se misturando a tudo, a budismo, a espírita, a ímpio, e dizendo vamos nos amar, temos que amar o próximo, somos irmãos, e é a fé que vai... Irmão, está triste? Esse povo está se tornando pior que os antigos. Então vamos, irmão, acompanhar aqui, olha só. Eu peço que vocês me acompanhem o passo a passo para vocês entenderem, tá? Olha só. Eis que alguém aproxima-se e lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então veja aqui, irmão. O rico chegou para Jesus e disse: Senhor, o que eu faço eu de bom para herdar a vida eterna? Entendeu, irmão? Então o rico queria saber o que é que ele tinha que fazer na terra de bom, de bondade, de bom, para ele herdar a vida eterna. Veja o que Jesus respondeu. Respondeu Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se quer, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Pronto. Primeira coisa que Jesus fez aqui para mostrar para o rico se ele quer ser salvo. Preste bem atenção, não? Preste bem atenção. Jesus disse: guarda os mandamentos. Guardar é você praticar. Não pecar, é você se batizar, primeiramente, é você crer em Deus, primeiramente, se batizar, ter fé em Deus. Irmão, se eu citar aqui os mandamentos que é para nós praticar, é muitos. Deus diz que os seus mandamentos, as suas leis, são ilimitadas. Não existe 10 mandamentos, como diz a seita dos fariseus, 7º dia. Deus diz que a sua lei é ilimitada. Não existe 27 doutrinas. A lei de Deus são ilimitadas. Então você veja aqui, irmão. Então Jesus disse: guarde os mandamentos. Então, a primeira coisa que Jesus fez para que a pessoa seja salva, quer ser salvo? Então guarde
todos os mandamentos. É todos, irmão, é todos. Tem negócio de guardar só um, não. Amar o próximo e achar que vai ser salvo. Isso é doutrina do demônio. Isso é doutrina da Igreja Católica. Achar que amar o próximo, está guardando todo o mandamento, já sou salvo e pode fazer o que bem quiser. Pode pecar, pode curtir as músicas do mundo, pode... O que é isso, irmão? O que é isso? O que é isso? Então, obedece mais o segundo do que o primeiro. As pessoas estão seguindo o segundo mandamento do que o primeiro. Pelo contrário, estão violando e desprezando as profecias da Bíblia, a lei da Bíblia, estão desprezando os mandamentos da Bíblia para acreditar agora nos governantes dos governos da terra, nos especialistas, doutores da lei, ciência. Me desculpe, irmão, me desculpe, porque essas sabedorias humanas enganaram muita gente há muito tempo. Muita gente foi enganada várias vezes por conversinha de filósofo que nada aconteceu do que eles falaram. Então vamos aqui me acompanhar, olha só. Então Jesus começa a dizer assim, e ele perguntou, quais? Aí o rico perguntou, quais? Até o rico queria saber, qual, mestre, qual os mandamentos? Sabe por que o rico perguntou isso, irmão? Porque o rico ele já guardava os 10 mandamentos. Então por isso que ele perguntou, quais? Né? Porque Jesus ali era novo, Jesus ali estava sendo novo para este rico. Ele nunca tinha visto Jesus, né? E ele se encantou com a pregação de Jesus e foi até Jesus perguntar o que ele faria para ser salvo. Então o rico se encantou vendo Jesus ali pregando, irmão. O rico, a palavra tocou no rico. Mas uma coisa, irmão, que você tem que entender que Jesus sabia que o rico não ia aceitar o seu convite, que o rico não tinha amor para com Deus. Jesus sabia. Se você ler aqui e acompanhar lá, você vai ver. Você vai acompanhar onde falar de rico, você vai acompanhar, né? Marcos 10, 17, Lucas 18 em diante. E lá a Bíblia diz que Jesus foi para testar o rico. E o rico não foi aprovado. Então olha só, irmão. Então veja. E ele perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honrar a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso eu tenho observado. Que me falta ainda? Que me falta ainda? Então olha só, irmão. Então o rico ele guardava todos os mandamentos. Irmão, o rico guardava todos os mandamentos. Ele amava o próximo. Tudo que Jesus citou, ele fazia. Porque se ele não estivesse guardando esses mandamentos, Jesus dizia. Sabe por quê, irmão? O rico ele vem de uma família religiosa. Eu poderia dizer de família de católico, que só guardava os 10 mandamentos. Prestou atenção no que eu estou falando para você? Na outra passagem, o rico diz que desde que nasceu, ele veio pelos pais, sendo ensinado os 10 mandamentos. Eu poderia dizer que a família do rico era religiosa. Então olha só, irmão. O rico perguntou, o que me falta? Exatamente, irmão. Só faltava uma coisa. O rico guardava os 10 mandamentos? Claro que sim. Só faltava uma coisa a ele fazer. Por mais que ele vendesse suas coisas para dar para o pobre, mas não seguisse Jesus,
ele não estaria amando a Deus da mesma forma. Da mesma forma ele não estaria amando. Então escuta, irmão. Explicou-lhe ao jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse Jesus: se queres ser perfeito. Então aqui, irmão, mais um mistério que eu quero revelar para vocês sobre ser perfeito. Então veja que Jesus diz assim para o rico: se você quer ser perfeito, então é aonde Jesus diz: vá, venda tudo e me siga. Escute, irmão, escute bem e preste bem atenção. Então, para o rico ser perfeito, era só ele vender as coisas e dar para o pobre? Claro que não, irmão. O ser perfeito significa aquela palavra que Jesus falou: venha e me siga, Isto é ser perfeito. Porque seguir a Jesus, seguir a Deus, o próprio Jesus, é você guardar todos os mandamentos, todos, não é 10 não é 10, é todos. A lei de Moisés e a lei de Cristo. Né? Como eu falei, as leis de Moisés que continuam ainda, que não foram abolidas. Então você não vai seguir a Cristo, significa isto: você não vai mais pecar, você vai andar em santidade. Você vai se batizar, você vai confessar Jesus, você vai crer em Deus, você vai ter fé em Deus, você vai pregar o Evangelho. Irmão, se eu citar as leis que estão aqui, que é para nós praticar, que se chama obra, a obra que Deus deixou para nós, para você ser salvo. Se eu citar aqui, é muita coisa. É muita coisa. Eu, José Roberto, serei salvo praticando as obras, mas não as minhas obras de si mesma. Essas obras aqui, essas palavras. Quando eu não peco, eu estou praticando a obra que Deus deixou para mim. O mandamento, não pequeis. Quem é de Deus não anda pecando. Entende, irmão? Agora, como pode essa raça de vírgula de pastores estar ensinando as ovelhas, que diz que foi um vírus contaminado, que diz que ninguém que será salvo pelas obras? Ele diz que isso é um vírus, é uma falsa doutrina dizer que você vai ser salvo pelas obras. Então ele ensina a vocês que é uma mentira isto, que você, aí ele ensina ao contrário. Ele ensina ao contrário, dizendo para vocês que vocês não serão salvos pelas obras. Irmão, pelo amor de Deus, vamos ouvir a voz de Cristo. Aquela igreja, irmão, aquela igreja que diz que vai ser salvo pelas obras, a pergunta é: que obra? Eu quero saber que obra esse pastor está falando. Porque se esse pastor disser que ele será salvo por fazer caridade, fazer o bem às pessoas, ser pessoa de boas atitudes, me desculpe, irmão, eu vou dizer para ele que ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno. Então nós temos que ter cuidado, irmão. Tem que ter explicação. Que obra é essa que eu serei salvo? Quais são as obras de Deus que eu serei salvo? Está aqui, irmão, que eu vou trazer todo o tema para vocês. E essa é a razão de muitos estar aí, se misturando com o mundo, com a igreja, trazendo capoeira para dentro da igreja. O que mais vão trazer para a igreja? Cacumbim, rezado, sabe? O que mais vão trazer para dentro da igreja? Já estão trazendo capoeira. Daqui a pouco vai ter o rezado lá dentro, daqui a pouco já tem imagem, idolatria. Tá triste? Pessoas que estão se afastando da Bíblia para somente acreditar nos líderes das teologias. Vocês são uma vergonha para Deus. Mas escute, irmão, escute. Enquanto há vida, há esperança, há chance de vocês se renovarem e ver aonde vocês caíram, se examinar e voltar-se ao primeiro amor, e você vai ver a alegria da sua alma. Você vai ver a diferença. Você não terá medo de vírus nenhum que virá a este mundo. Você não verá vírus
não terá medo e não vai pegar em você nenhuma praga inventada pela ciência oculta, por esses homens malignos. Entende? Mas as ovelhas foram ensinadas pelos pastores da teologia. Todos os pastores da teologia que ensinaram as ovelhas, todas elas se acovardaram. E ainda os pastores fizeram que se acovardassem. Cadê os pastores da fé? Cadê os pastores das esperanças? Cadê os pastores para ensinar as ovelhas a confiar em Deus e não ter medo? Mas o que eu ouvi, irmão, o que eu ouvi de tantos pastores da Assembleia Batista, irmão, foi geral. Não vou dizer aqui todos os pastores, mas foi geral. A quantidade de pastores foi imensa. Na rádio, na TV. Use álcool, use, sabe, irmão? E as ovelhas frustradas, angustiadas com medo, até algumas pessoas se mataram por causa dessas pragas de pastores que não fizeram que a fé das pessoas se tornasse em mover montanha. Não aviveu a fé dessas pessoas. Pessoas, irmão, se mataram. Claro, porque viu um monte de pastor dizendo que é para usar álcool, use máscara, porque não sei o que. As pessoas meteram medo em várias pessoas. Meteram medo em vários cristãos. E pessoas se mataram. Porque não teve nenhum pastor que avivasse a fé das pessoas. Mas graças a Deus que eu fui o único a se mover em redes sociais para pregar e avivar a fé das pessoas e a reclamar com esses pastores da teologia perverso. Então foi aonde eles viram um verdadeiro profeta, um corajoso anunciando a verdade. Então eles começaram também a publicar. Não vamos ter medo, vamos ser pessoas, e começaram a usar o texto bíblico. Mas por que eles não usaram esse texto bíblico antes? Claro que ele sabia desse versículo, sabia, irmão, sabia. Mas ele achou que Deus não tem profetas ainda na terra. Ele achou que Deus não tinha cavaleiros corajosos na terra. Pensando que ia se acovardar por causa da política, por causa dos governantes. Não. Nós não tememos a governos poderosos da terra. Nós não tememos. Tá? Então é assim, irmão. O intuito deles é a ganância. O intuito deles é a ganância, viver uma vida confortável. Então você veja aqui, irmão, tá? Você veja aqui a história do rico. E quando Jesus faz o convite, o rico não aceitou. Por isso que Jesus disse, bom é Deus. Aí eu pergunto para vocês, o rico foi bom para com Deus? Claro que não. Quando Jesus diz, irmão, que bom é Deus, é porque é Deus quem escolhe para a salvação. Aqui está uma predestinação. O momento, aqui está uma predestinação. Que é Deus quem escolhe o homem. Não é por suas boas obras que você não mata, não bebe, não fuma. Que você não mata, não bebe, não fuma. Você guarda os 10 mandamentos. Não é por suas boas obras. Para que você se glorie. Porque o que tem de pessoas se gloriando aí é muito. Eu não mato, não bebo, não fumo. Eu não mato, né? Eu não mato, não bebo, não fumo. Só porque está guardando os 10 mandamentos, né? Que não mata, não adultera, não vai ser salvo. Porque é Deus quem escolhe. E essas mesmas pessoas que confessam que não mata, não bebe, não fuma, faz caridade, despreza, rejeita isso aqui, rejeita isto. Rejeita o Filho de Deus. Então você veja aí, irmão. O rico guardava os 10 mandamentos. Mas por que o rico não vai ser salvo? O rico era uma pessoa boa, humilde. Em outra passagem lá, repetindo, você vai conhecer que o rico se ajoelhou diante de Jesus e disse, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O rico se ajoelhou, irmão. Foi humilde. Foi carinhoso, foi tão humilde diante de Jesus. Mas Jesus disse que ele não será salvo. Não é pelas obras da lei. Não é pelas obras da lei de guardar os 10 mandamentos. Não, irmão.
Nós recebemos vários mandamentos, não foi só os 10 não. Quem achar que vai ser salvo só pelos 10, me desculpe, você vai para o inferno. Porque Deus disse, de Sião sairá a lei. E de Sião saiu novas leis. Então nós temos que obedecer a aliança do Velho Testamento e a aliança do Novo Testamento. As duas se uniam na forma de ordenança. Deus fez algumas ordenanças na lei de Moisés. Entende, irmão? Quando Jesus diz, mas eu porém vos digo. Então Jesus acrescentou na lei de Moisés algumas coisas que não se pode fazer mais. E coisas que Deus proibiu lá no Velho Testamento, que o Filho repetia no Velho Testamento, no Novo Testamento. Entende, irmão? Então está aqui, irmão, o segredo, porque você não será salvo pelas suas boas obras de si mesma, mas pelas obras de Deus, praticar as obras de Deus, você será salvo. Quer ser perfeito? Quer ser perfeito? Então siga a Jesus, a Deus. Seguir a Bíblia, a palavra, é seguir a Deus. Porque, como eu repito, Jesus disse que aqui é espírito e vida. E ai daquele que manipular, que não aceitar nada que vem daqui. A Bíblia diz que maldito aquele que não aceitar tudo que vem daqui. Então tenha cuidado com o que você vai falar com a palavra de Deus. Entende, irmão? Quer ser perfeito? Então siga as palavras, a voz de Deus, que é a Bíblia. Pratique esta obra até o fim e você será salvo. Porque não existe isso, irmão, tá? Eu vou trazer aqui sobre a predestinação. A predestinação existe? Claro, irmão. Claro que a predestinação existe e eu vou provar. Mas não do jeito que o pastor, o falso pastor, Paulo Júnior explica. Não, irmão, não é daquele jeito que eu vou explicar. Uma vez salvo, salvo para sempre e... Peraí, irmão, peraí, não é assim. Nós temos que explicar o que é a predestinação. Temos que explicar. Agora, quer dizer o quê? Então, quer dizer que as pessoas que aceitam Jesus, eu vou dizer, olha, já está salvo. Mas, irmão Roberto, se eu voltar para o mundo para beber cachaça e curtir... Não, irmão, você já está salvo. Você já está salvo, irmão. É isso que eu vou dizer para a pessoa que confessou Jesus, irmão? É isso que eu vou dizer? Porque ela confessou Jesus, se batizou e está salvo para sempre, uma vez salvo. É isso? Irmão, quanta loucura deste homem diabólico, o pastor Paulo Júnior. Não perca o que eu vou trazer. O tema sobre a predestinação. Ela existe? Existe. Mas não do modo que o pastor Paulo Júnior prega. Tá, irmão? Então, que Deus abençoe a todos vocês. E não perca, irmão, que eu vou trazer um mistério completo e provar para vocês que eu serei salvo pelas obras que eu pratico de Deus. Obra, se eu não seguir essas obras, eu irei para o inferno. Vou trazer todo o tema e você nunca mais na vida vai acreditar mais nesses pastores da teologia, tá? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Assim, irmão, eu quero relembrar para vocês que quero dizer que os ricos têm esperança enquanto está vivo. É só ele abandonar seus pecados, seus erros e confessar Jesus, né? Porque os ricos que são pegados ao dinheiro, se não se converter, ser perfeito em seguir Deus, irá para o inferno. Mas o rico tem esperança enquanto está vivo, tá? Eu quero dizer isso para que os fanáticos aí não falem besteira de dizer que os ricos não vão ser salvos, né? De maneira nenhuma. A história aqui não está dizendo isto, que os ricos não vão ser salvos, de maneira nenhuma. Aqui é apenas uma amostra. Jesus dizendo que aqueles que são pegados amam o dinheiro, se não se converter, não ser perfeito em seguir Jesus, não será salvo, tá?
E essa decisão de ser salvo, escolher para ser salvo, só pertence a Deus. É Deus quem escolhe, tá? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém. Sim, irmão, vamos aqui continuar um pouquinho, aqui que eu acabei esquecendo. Preste bem atenção. O rico guardava os 10 mandamentos. Vamos supor que depois ele vendesse suas coisas e desse para o pobre. Aí eu pergunto, ele vai ser salvo? Claro que não, irmão, claro que não. Não é pelas obras da lei. Já que ele não quis seguir Jesus, ele também não vai ser salvo, só seguindo os 10 mandamentos. Mesmo que ele venda a sua riqueza e dê para o pobre, não é pela caridade que você vai ser salvo. Entendeu, irmão? Entendeu? E é por isso que Paulo diz que ele pode fazer caridade, ele pode dar esmola ao pobre. Ele não será salvo. Ele será salvo se amar a Deus entre todas as coisas. É obedecer os mandamentos. É obedecer o estatuto e juízo e a justiça de Deus. Entendeu, irmão? Entendeu? Então, tem muitas pessoas tendo glória, se vangloriando. Por isso que a Bíblia diz, ninguém será salvo pelas obras para que não se glorieis. Então, tem pessoas que ficam se gloriando. Quando eu fui pregar para uma pessoa tempos atrás, não é muito tempo, aí a pessoa começa a dizer, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo. Então essa pessoa está dizendo para mim, irmão, está dizendo para mim que não tem pecado, que ela vai ser salva, que ela vai ser salva, o ímpio. Então o ímpio está dizendo que não tem pecado, vai ser salvo. E é por isso que a Bíblia diz lá, aquele que não diz que não tem pecado, está mentindo. Então essa palavra é para o ímpio, é para o ímpio. Aquele que diz que não tem pecado, porque todos nós nascemos pecador. E para ser liberto do pecado, tem que aceitar Cristo. E quem aceita Cristo, Cristo não leva em conta o seu pecado. Seu pecado é esquecido. E você jamais nunca será igual aos pecadores. Eu vou trazer esse mistério depois para vocês, sobre Paulo. Tá, irmão? Sobre Paulo. Então, irmão, tem pessoas que dizem, eu não mato, eu não bebo, não fumo, eu faço caridade. Então, são pessoas que acham que não tem pecado. E acham que vai ser salvo pelas boas obras. É isso que a palavra quer dizer. Que os pastores nunca explicou e não vai explicar para vocês, porque o que ele quer é não perder vocês, para não perder as ofertas. Eles querem viver como preguiçosos, sempre comendo das ovelhas, arrancando das ovelhas, sempre comendo das ovelhas. São preguiçosos. Então por isso que ele não revela a verdade para vocês e não vai revelar. A todo tempo ele vai manipular, ele vai sempre querer manipular, mas não adianta. Não adianta porque a verdade já foi dita. Cabe quem for de Deus, quem for sábio, acreditar ou não. Que Deus abençoe a todos, tá? Em nome de Jesus. Amém. Até mais. Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long.
love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior. We worship our Savior. Oh, you are our Savior. All the day